Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre as diferenças entre trabalhar como perito do juízo, aquele perito que é nomeado pelas varas, pelo juiz, e de trabalhar como perito assistente, ou assistente técnico. Se você quer saber mais sobre perícia contábil, se inscreva aqui no nosso canal. Também aproveite para correr lá no Instagram e conhecer a página do Carreira em Cálculo. Conforme nós falamos lá naquele vídeo sobre o que é a perícia, cada vez que é necessária uma perícia em um processo, nós podemos ter a figura de 3 peritos, um nomeado pelo juízo e outros 2 que vão lá assistir às partes, o autor e o réu do processo. Mas você sabe qual que é a diferença de atuação desses profissionais? O que muda do trabalho do perito nomeado para o juiz para aqueles peritos que estão auxiliando as partes? Primeiro, vamos à definição dos tipos de peritos contadores previsto nas normas brasileiras de contabilidade. Eu vou deixar aí na tela a norma para vocês lerem, vocês podem pausar, dar uma lidinha, mas basicamente, de acordo com a norma, existem 4 tipos de peritos que atuam, com a contabilidade. O perito judicial, o perito assistente técnico, que são os 2 que nós vamos tratar nesse vídeo, o perito arbitral, que é aquele perito que trabalha em câmaras de arbitragem, que a gente pode fazer um vídeo específico sobre esse tipo de trabalho, e o perito oficial, que é aquele perito que vai ser concursado, que vai trabalhar diretamente para o Estado. Vamos começar falando sobre o perito do juízo. Conforme a norma e o nome já diz, o perito do juízo é aquele profissional, aquele contador que vai ser nomeado pela justiça para emitir sua opinião técnica sobre um tema. É aquela história, o juiz não tem conhecimento técnico nem tempo para examinar as provas, emitir opinião sobre um assunto, então ele nomeia um profissional capacitado para fazer esse serviço e ele poder julgar aquela ação com mais tranquilidade. O perito do juízo ele é imparcial. O que quer dizer? Quer dizer que ele não pode favorecer nenhuma parte do processo. Ele está lá para que a justiça seja feita. Quando o perito do juízo é nomeado, ele vai fazer uma análise sobre o processo para ter ideia da quantidade de horas que ele precisa para fazer aquele trabalho. Com base nessa quantidade de horas, ele elabora uma proposta de honorários periciais que ele vai submeter ao juízo e às partes para analisar essa proposta que foi feita. Se você quer saber mais sobre os honorários do perito, como que funciona essa cobrança, deixe nos comentários que nós podemos fazer um vídeo específico sobre isso. Com a aceitação dos honorários periciais, o perito vai dar início aos trabalhos, comunicando às partes sobre esse início e vai emitir um laudo. Nesse laudo, o perito vai apresentar as análises que foram realizadas e as respostas dos quesitos apresentados pelas partes. A gente já vai falar sobre esses quesitos. As partes vão se manifestar e o perito vai continuar defendendo o seu trabalho, pode ter alguma mudança ali no meio, mas o perito vai estar trazendo toda a fundamentação do seu trabalho no seu laudo e nos esclarecimentos ao laudo para que as partes entendam o que aconteceu e a justiça seja feita. Agora vamos falar sobre o perito assistente, ou seja, o perito contratado pelas partes do processo. Nesse caso, o perito vai atuar defendendo o interesse da parte que o contratou, tudo dentro da legalidade e dos fatos e documentos existentes dentro do processo. O perito assistente tem como função elaborar os quesitos, acompanhar os trabalhos periciais e, ao final, apresentar um parecer técnico concordando ou discordando da análise pericial. Os quesitos são as perguntas que são feitas pelo assistente técnico para o perito do juízo. O objetivo dos quesitos é direcionar a perícia. Mas como assim direcionar a perícia? O assistente técnico vai fazer essas perguntas com o objetivo de demonstrar para o perito do juízo algum fato, vai pedir para ele analisar algum documento, trazer alguma resposta que o juiz possa ver aquilo que ele quer mostrar. Claro, tudo dentro do que é correto. O perito tem um compromisso com as normas brasileiras de contabilidade e com todas as normas éticas de sociedade, Os quesitos são uma espécie de provocação para que o perito judicial leve aquelas informações relevantes para o processo e, consequentemente, para o juiz. Durante a perícia, o assistente técnico pode acompanhar o trabalho do perito. Mas como que isso funciona na prática? Se o perito for até a empresa analisar um documento, o assistente técnico pode acompanhar o perito e fazer essa análise do documento junto com o perito. Mas normalmente isso é uma opção do assistente técnico. Em casos que são muito simples, o assistente acaba nem indo junto com o perito, nem acompanhando efetivamente esse trabalho do dia a dia do perito. Após a entrega do laudo pericial, o assistente técnico vai analisar o trabalho realizado pelo perito e vai questionar esse trabalho. Ele pode fazer um parecer de concordância, dizendo que concorda com a conclusão do laudo pericial, ou pode fazer um parecer de discordância, onde ele vai discordar do trabalho pericial, vai fundamentar essa discordância e pode até fazer novos quesitos, novas perguntas para o perito do juiz para esclarecer algum ponto que talvez não ficou tão claro, ou então que ele discorde e
poder explorar um pouquinho mais esse assunto para trazer a perícia para o lado dele. Quanto aos honorários do assistente técnico, eles são negociados entre o profissional e o seu cliente. É algo assim mais para o livre mercado. Mas a forma de pagamento dos honorários é livre, pode ser parcelado, pode ser à vista, com desconto, sem desconto, enfim. O profissional que vai negociar diretamente com o seu cliente ou junto com o advogado do cliente. Em resumo, sempre que um juiz determina uma perícia em um processo, ele vai nomear um profissional, o perito do juízo, e vai permitir que as partes apresentem os seus assistentes técnicos, os seus próprios peritos. Com isso, as partes vão apresentar os seus quesitos e o perito nomeado vai apresentar a sua proposta de honorários periciais. Essa proposta sendo aceita, o perito vai dar início ao trabalho, que pode ser acompanhado pelos assistentes ou não. Após a entrega do laudo pericial, os assistentes técnicos vão emitir seu parecer, concordando com o laudo pericial ou não. Podem fazer novas perguntas, mais quesitos, para conseguir explorar um pouquinho mais aquela informação daquele processo. Com as provas em mãos, o juiz vai poder decidir sobre aquela ação. É muito importante a gente falar que tanto o perito do juízo quanto o perito assistente, eles têm a mesma importância dentro do processo. Muita gente acha que por conta do nome perito assistente, ele é assistente do perito judicial, mas isso não é verdade. O perito assistente, ele assiste a parte que contratou ele, ou seja, ele vai ajudar aquela parte no processo, ele vai defender os interesses do cliente dele. Ele vai sim pedir documento para o perito solicitar para a parte, ele vai ligar a parte que contratou ele com o perito e vai trazer toda a interpretação técnica, vai conseguir auxiliar que a justiça seja feita. Então é importante a gente saber sempre que o perito do juiz e os assistentes técnicos têm muita importância e a mesma importância dentro dos processos judiciais. Espero que tenha ficado claro para você a diferença entre os peritos. Se você já pensa em atuar de alguma forma, deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não foi lá no nosso Instagram, corre lá que eu vou ficar muito feliz em te ver por lá. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.